Olá, canal Uivos inscritos. Esse relato chegou a mim através de muitas pessoas. Desde minha adolescência eu conheço essa história, mas certa noite a ouvi de seu Herotildes, pai de meu amigo Everaldo. Eu sempre ia estudar lá na casa dele. Na verdade, era pretexto para filar um café delicioso que sua irmã fazia. E naquele dia estava anunciando na TV o filme Um Lobisomem Americano em Londres. Eu planejava ficar por lá e assistir, já que a TV lá de casa estava sempre quebrada. Não lembro ao certo o ano, se foi 1985 ou 86 que eu ouvi essa história pela primeira vez. Mas com certeza aquela versão de seu Herotildes eu nunca esqueci. Bom, era o ano de 1988. Seu Herotildes começou perguntando se a gente acreditava em lobisomens. E eu ri, disse que isso era coisa de filme. Então ele nos respondeu: "Pois então, vou contar o que aconteceu aqui no bairro em uma época que as casas eram afastadas uma das outras e o povo saía cedo para pegar o ônibus, que era apenas um. Quem perdesse ele de madrugada precisava esperar até quase 8 horas da manhã. Aqui havia um vizinho de nome Belírio, que sempre saía bem cedo para não perder a condução. Ele era capoteiro e trabalhava pelos lados do comércio da cidade. Certa noite, enquanto estava a caminho do ponto de ônibus, uma chuva fina começou a cair e ele se abrigou na varanda da casa de Pascoal, um amigo dele, que gostava de jogar dominó nos fins de semana. De repente, ele ouviu passos pesados vindo e uma respiração forte. O que vinha pela estrada devia estar com pressa, porque os passos eram apressados. Então ele se escondeu atrás de uma parede que dava para os fundos da casa de Pascoal e viu ao longe Josa, o filho de Dona Mariinha, que trabalhava na feira. Estava indo pegar o ônibus quando, de repente, parou de sobressalto e saiu correndo, descendo uma escadaria. Belírio não entendeu como o vizinho não caiu. Estava pensando nisso quando viu uma sombra grande passando e uma figura grotesca se apresentou. Tinha pernas tortas, boca cheia de dentes grandes, um focinho que se projetava para a frente e tinha tufos de pelos brancos pelo corpo. Às vezes ficava de quatro como um animal, e às vezes ficava em pé como um homem. Aquilo passou pela frente da casa de Pascoal. O coração de Belírio parecia que sairia pela boca, sem acreditar no que estava vendo. Um cachorro gigante passando ali em frente dos seus olhos. A besta parou de repente, farejando o ar, e suas orelhas ficaram em pé, como se tentasse escutar alguma coisa. Nesse momento, um gato passou em disparada à sua frente. Estava todo arrepiado, e o lobisomem, quando viu, foi atrás do pobre felino. Belírio olhou a figura sumir ao longe, galopando como se fosse um cavalo. Esperou alguns minutos e, quando estava se preparando para sair, viu a criatura voltar com o que restava do gato em sua boca. Passou perto de onde ele estava escondido, mas não notou sua presença. A chuva tinha parado e aquilo seguiu tranquilamente seu caminho. Belírio, então, ouviu um chamado e, quando olhou, era Pascoal, com a porta entreaberta, fazendo sinal para ele. Belírio não pensou duas vezes e saiu correndo em direção àquela porta salvadora, se atirando para dentro da casa enquanto Pascoal batia a porta atrás dele. Aquilo chamou a atenção do lobisomem, que veio correndo até o local que instantes atrás era o esconderijo de Belírio. Ficou cheirando a parede como um cão faz quando sente o cheiro de alguma coisa. E de repente soltou um rosnado como se estivesse sendo provocado. Olhou tudo ao redor à procura daquele cheiro e, quando não achou nada, saiu correndo, descendo a mesma ladeira que Josa havia descido mais cedo. Os dois vizinhos conversaram até o amanhecer, incrédulos com o que viram. E quando Belírio contou aquele caso para as pessoas, ninguém acreditou. Só depois do testemunho de Pascoal e de Josa, todos passaram a acreditar e a evitar sair muito cedo de casa, mesmo que só pegassem o ônibus às 8 horas da manhã. Seu Herotildes contou isso com tanta verdade que até desisti de assistir o filme de lobisomem, de tão assustado que fiquei. Fui para casa olhando para todos os lados. Muitos do que citei aqui nesse relato já faleceram, mas continuam vivos através dessa história assustadora.
Boa noite a todos. Olá a todos. Esse relato quem me contou foi minha amiga Cristiane. Aconteceu em agosto de 2000, na cidade de Porto Ferreira, em São Paulo. Ela morava no sítio vizinho ao que meus avós trabalhavam, e pelo menos 2 vezes na semana ela ia limpar a casa dos meus avós, pois os mesmos já estavam um pouco doentes e ficavam a maior parte do tempo sozinhos. Minha prima então pagava para Cristiane olhar eles e cuidar da casa, chegando algumas vezes até dormir na casa para fazer companhia para meus avós. O dono desse sítio estava loteando-o para vender, e meus avós precisariam sair de lá. Foi então que minha prima levou os dois para a cidade de Araras, mas deixou a mobília na casa. Então minha prima chamou Cristiane e perguntou se ela poderia ficar na casa aquele dia, pois no outro dia cedo ela iria buscar as coisas dos meus avós. Cristiane aceitou e disse que o noivo dela, Marcelo, iria ficar com ela na casa e cuidariam de tudo até a hora que minha prima chegasse para levar a mudança. As duas se despediram e Cristiane foi até a casa dela pegar algumas roupas e seu travesseiro. Aproveitou e avisou seu noivo que estaria no sítio. Por volta das 18 horas, o noivo de Cristiane chegou no sítio. Ele estava prestando concurso público para a polícia militar, pois queria ser policial igual seu pai e seus tios. Cristiane estava terminando de fazer o jantar e ia tomar um banho. Após o banho eles jantaram, lavaram os pratos e foram para a sala assistir TV. Assistiram novela e um filme. Era por volta da 1h30 da manhã quando começaram a sentir um odor bem forte. Parecia que tinha algum animal morto por perto. Foi então que eles abriram a porta da sala e bem embaixo do pé de jabuticabas estava um animal grande, parecido com um cão, com uma pelagem bem escura. O animal, a princípio, os ignorou, pois olhava atentamente um bezerro que estava no pasto. Foi então que Marcelo disse que iria espantar o cão e gritou bem alto: "Passa!" Mesmo assim, o cão o ignorou. Ele então jogou pedras. A primeira ele errou, não chegou nem perto do cão. A segunda passou raspando, mas a terceira acertou um dos galhos da jabuticabeira e caiu acertando o focinho do cão, caindo próximo de sua pata. Foi aí que o cão os encarou e se ergueu apoiado nas 2 pernas, e com uma das mãos segurou no galho da jabuticabeira e mostrou os dentes em um rosnado ameaçador. Cristiane, apavorada com a cena, puxou Marcelo e disse: "Amor, isso não é um cachorro, é um lobisomem. Entra agora, senão ele vai nos matar." Nisso, o lobisomem se pôs em posição de ataque e foi para cima deles. Cristiane disse que os olhos amarelos, que até um segundo atrás os ignorava, agora tinham uma fúria sem igual. Ela continuou puxando Marcelo, que parecia estar em estado de choque, paralisado. Rapidamente trancou a porta e puxou o sofá para bloquear, enquanto o lobisomem se atirava e rosnava na porta. Os dois seguravam a mesma para evitar que o bicho entrasse. O lobisomem andava rodeando a casa, e quando Marcelo ou Cristiane apareciam nas janelas, o bicho lhes mostrava os dentes e ameaçava correr na direção deles. E foi o resto da noite assim. Era por volta das 4 da manhã, quando o lobisomem voltou suas atenções para o bezerro, que estava de volta ao pasto, e correu na direção do pobre animal. Cristiane, brava e muito assustada, disse para Marcelo: "Nunca mais faça isso, poderíamos ter morrido." Marcelo então a abraçou e ficaram atentos até amanhecer. Quando o sol nasceu, Cristiane foi falar com seu pai sobre o ocorrido. E do pai ouviu ele gargalhar e dizer: "Vocês tiveram sorte. Esse lobisomem estava apenas brincando com vocês, pois se ele quisesse, teria entrado na casa e acabado com vocês. Que fique de lição, nunca mais mexam com o lobisomem de novo." Depois disso, Cristiane e Marcelo foram morar na cidade. São casados até hoje e têm 3 filhos. O sítio onde ocorreu o relato já não existe mais. Esse foi o meu breve relato. Obrigado a todos. Olá, canal Uivos inscritos, tudo bem?
Por aqui Jones Dias novamente. Desta vez estou aqui para relatar a todos outro fato breve que aconteceu comigo. Deixo claro que não chegamos a ver, somente ouvimos e ficamos assustados com a reação dos cachorros dos vizinhos. E isso, se confirmado por muitos relatos assistidos no YouTube, possivelmente seja um licantropo. Bom, vamos lá. Isso aconteceu por volta das 3 da madrugada. Não me recordo bem a data, mas foi no início de 2018. Tinha acabado de me despedir de alguns amigos que haviam participado de um churrasquinho em casa. Era uma noite quente de verão. A festa havia chegado ao fim, e a maioria de meus convidados, que eram poucos e bons, já haviam ido embora, ficando apenas um compadre meu mais chegado, que acabei convidando para que ficasse um pouco mais e me ajudasse a terminar umas poucas cervejas que sobrou no isopor. Enfim, saímos da edícula aos fundos e passamos para a frente da casa. Pegamos 2 cadeiras de fio na varanda e o isopor. A princípio, pensamos em sentar na calçada, próximo à rua. Só para explanar bem a vocês, minha casa aqui é toda murada e teríamos que sair pelo portão lateral para ter acesso à rua. Porém, não sei o que me deu. Pensei melhor e desisti. Acho que por conta de morar longe do centro e o local ser um pouco isolado. Era madrugada, poderíamos ficar vulneráveis à ação de pessoas mal intencionadas. Penso que foi isso que presumi, foi o que nos salvou. Bem, sei que passados uma meia hora ou pouco mais, estávamos distraídos na conversa, lembrando de nossa época de escola, do nosso terceirão, quando ouvimos um forte trotar cortando o silêncio da madrugada, do que parecia ser um cavalo solto na rua, em um primeiro momento. Estava vindo da rua de cima, em direção à minha rua. Junto dele, uma forte respiração ou algo engasgado, rosnando muito forte mesmo, e que ecoava na rua. Nesse mesmo instante, todos os cachorros da vizinhança uivaram de forma alucinada e desesperada, demonstrando muito medo e pareciam chorar. Foi muito assustador. Confesso que nunca havia presenciado isso na vida. Lembro que ficamos olhando um para o outro, assustados com tudo aquilo, e o tempo pareceu congelar. Como eu disse antes, não chegamos a ver o que era, por questão de o muro ser alto, e também não tivemos coragem de sair para olhar. Foi tudo muito rápido. Logo em seguida vimos o farol e ouvimos o som de um carro dobrando a esquina de cima e vindo para minha rua. E aquela coisa, ou sei lá o que era, acelerou os passos e desapareceu na esquina de baixo. Este mesmo carro passou em frente à minha casa e tudo voltou ao normal em poucos segundos. Imagino até que talvez esse motorista tenha visto alguma coisa. Olha, vou te dizer, não passava uma agulha. E se existisse um pouquinho de embriaguez na gente, desapareceu como fumaça. Depois disso, saímos na rua e olhamos para todas as direções, e não havia nenhuma normalidade aparente. Bem, passado esse susto, perdi o companheiro. Meu compadre resolveu ir embora. Já assisti a vários vídeos no YouTube. Muitos são contos, e deste confesso que não gosto. Agora muitos dizem que é exatamente assim o modus operandi do bicho. E outra marca que dizem que é seu cheiro forte. Que me lembre, este último não sentimos. Obrigado, Ágata, por contar o meu relato. Boa noite a todos. Chegamos ao fim do vídeo de hoje, família Uivos. Um abraço aos inscritos que nos enviaram estes relatos e vamos aos salves desta sexta-feira. Vai um salve especial para Iraci Souto, Camila Urana, Rosângela Mendonça, Dulcivane Soares, Luciana Mendes, Rosilda Pereira, Fernando Henrique, Oliveira Flora Siqueira, Rosimeire Ramos, Tatiana de Jesus, Tânia Alves, Karina Alves, Ana Paula Oliveira, Severina, Rosana Souza, João Passoni, Cláudio Medeiros, Wendel Yuri, Ivana Lemos Afonso, Ismael Garcia, Adria Costa, Ana, Alcélio, Jurane Bispo, Cláudia Costa, Hélio de Castro e um beijão da tia Ágata para mais uma famirim, a Lívia Gabriele. Família, continue comentando, curtindo, hypando o vídeo e compartilhando com seus amigos. Eu agradeço a cada um de vocês. Agora eu me despeço desejando uma noite abençoada a todos,
Um forte abraço da sua amiga Agatha e até terça-feira.